Bom dia a todas e a todos. Hoje, com mais um encontro na disciplina de Sociologia Jurídica, vamos tratar de mais um autor no campo da sociologia clássica, que vai estudar a relação da sociedade e as formas de organização social e de uma maneira inovadora para a época, que vai ser a sociologia de Max Weber. Então, nós vamos tratar agora de uma nova matriz dentro da sociologia que vai ter repercussão na sociologia jurídica, não é? Como a sociologia compreensiva de Max Weber, né? Vimos que, inclusive, são uma das matrizes que vão estar na gênese do direito, né? Que é a sociológica. E, nesse momento, então, essa expressão compreensiva de Max Weber é importante para diferenciar da sociologia positivista do seu antecessor, Emile Durkheim. Então, se Emile Durkheim vai ter no fato social o seu objeto de estudo da sua sociologia, onde esse objeto da sociologia ele vai ser tratado como nas ciências naturais, nas ciências exatas, como algo separado completamente do pesquisador, onde a neutralidade do pesquisador, do cientista, seria garantida. Em Max Weber, nós teremos não o fato social, mas a ação social. E a sua inovação é incorporar a subjetividade do indivíduo, né, nessa discussão a respeito da vida social. Então, a diferença do conceito de fato social de Durkheim para ação social em Max Weber é fundamental para a gente entender essa nova abordagem que a sociologia vai imprimir, não é? Primeiro que Max Weber ele é da passagem do século né, e vai até a segunda década do século XX, né? Então ele vai ter influências de outras contribuições, como a fenomenologia de Edmund Husserl, que já vai ter incorporado no campo da filosofia os estudos sobre a percepção, não é, da realidade social no indivíduo, ou seja, a experiência do real vivida, né, subjetivamente. Então, na filosofia, na fenomenologia, que vai ter essa contribuição para esse pensamento compreensivo de Max Weber. Então, nada, na história das ideias, nada surge ao acaso. Sempre uma ideia anterior, né, vai ser repertório para os estudiosos do tempo seguinte, que vão ser repertório, né? Vão ser matéria-prima, e que mesmo superando, essa é a importância da dialética, né? Aquela tese, ela vai sofrer modificações, mas tudo dela não vai ser jogado fora. E aí surge uma terceira, uma nova, uma síntese, né? Então, esse é o movimento da história das ideias, né? Elas têm sempre uma raiz social, temporal, né, espacial. Então, nesse caso, nós vamos ter então essa contribuição que vai ser a incorporação da subjetividade na, na abordagem científica da sociedade, o que não vai implicar deixar de ser ciência, deixar de ser científico. Porque se antes essa neutralidade era considerada como uma das exigências para a atitude científica, agora vai se compreender que
da impossibilidade disso, né? Porque o próprio concreto real, ele da vida social, ele está permeado de subjetividades que se entrecruzam, que se chocam, né? E que precisam ser administradas racionalmente. E essa é a contribuição que essa sociologia vai trazer, né? Então, não é à toa que ele é um dos clássicos, né? Como já dissemos, o clássico é aquele que permanece, né? Com suas contribuições, mesmo com algumas superações do tempo, né? Mas fica a sua contribuição geminal, né? Seminal. Então, veja, é um autor que se dedicou a estudar a religião, né? Esses aspectos da vida social, né? A burocracia, que é a modernidade na gestão pública, né? Que é transformar a pessoalidade na impessoalidade de forma científica, né? Eficiente para tratar dos fenômenos de massa, das necessidades de massa da civilização, principalmente urbana, né? Que é daí a origem da senha, né? E outras soluções, né? Do concurso, que tira os privilégios aristocráticos de um tempo anterior, onde se herdava posições e funções sociais por nascimento. Então, a sua originalidade vai estar, então, nesse pensamento a respeito do que ele chama de ação social. Não é? E essa compreensão de que essa ação social, diferentemente do fato social anterior, veja, se no fato social, né, você tem essa presente nele a coercitividade, né, que são as expectativas do grupo em relação ao indivíduo, na sua socialização, por isso é que tivemos já a discussão da integração e da não integração do indivíduo, né? Da solidariedade criada pelas relações de trabalho, né? As relações de confiança e tudo mais, e as normas, os valores que são gerados, né? No grupo, na sociedade, que geram aquela consciência social que serve de expectativa para todos, e todos são educados, desde a família, escola, igreja, tudo para atender essas expectativas, e as consequências de quando não são atendidas, né? Que são as anomias e tudo mais. O acréscimo agora é que, no ato de se educar, né? Nesse ato de relação do indivíduo com essa expectativa, é levado em conta a sua subjetividade, a sua capacidade ou incapacidade em relação a essa expectativa, no sentido de se ele é capaz de compreender, de perceber e compreender essa expectativa, de dar conta de atender e outras características. Então, essa é a grande contribuição, não é? Dessa incluir o indivíduo, né? Não tratá-lo apenas como genérico, massa, né? Então, veja, o conceito de ação social, então, seria essa conduta, né, e comportamento que é orientado pelas expectativas dos outros, né, mas de forma pessoal, que aí vai desembocar em outro conceito, né, em outra compreensão, que é a do sentido, da diferença do sentido para o significado, né? Ou seja, o significado tem uma característica mais universal. É para o grupo, é para a sociedade ou para toda a humanidade. O significado de alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, concreto. Carro, né? Mesa. Né? Esse termo, carro, ele tem ele comunica algo universalmente. Né? Mas o significado de carro, para mim, se eu sou piloto de Fórmula 1, ou se eu sou motorista de Uber, ou se eu sou
ou se eu tenho um carro de última geração, etc., o sentido é diferente, que é esse significado particular que eu dou àquele significado que é geral. Isso depende da minha vivência, das minhas experiências, da minha relação com aquilo. E é isso que está sendo levado em conta nesse conceito de ação social. É essa produção de sentido que ela só pode ser a partir do ponto de vista do indivíduo, porque é único esse ponto de vista. É só dele, mesmo que seja no grupo. Essa é a compreensão que nós temos de que várias pessoas no mesmo grupo e numa mesma sociedade, diante de um mesmo acontecimento, ou comunicação, ou significados, ela produz o seu diferentemente do outro, embora estejam numa média que permitam conviver, ter uma relação social, que é a diferença de ação social para relação social. Nós vamos ver adiante. Então, veja, 3 pessoas assistindo o mesmo filme vão estar vendo a mesma coisa, mas dependendo da experiência de cada um, vão ter aquele filme vai ter um sentido diferente para cada um. É isso que essa ciência vai incorporar. Esse sentido que uma música tem para mim e não tem para você, né, em função de uma experiência amorosa que eu tive ao som dessa música, e que isso traz para mim uma vivência, uma emoção, etc. Isso é que é a produção de sentido, para além dos significados. Não anula o significado, né, mas tem essa característica de singularidade, né? Isso aqui é a grande contribuição, né? Então, essa forma pessoal, né, que a gente chama de subjetiva, porque é interior, né, do sujeito. E aí a gente desemboca numa outra discussão, que é a diferença de indivíduo para sujeito, né? Que é uma outra discussão filosófica, que é essa do sujeito é o indivíduo que tem autonomia. E aí, quando a gente incorpora essa compreensão sociológica, quando é incorporado na sociedade, né, a gente percebe que isso se possibilita, inclusive, o desenvolvimento de um tipo de educação diferente, que valoriza a autonomia do indivíduo, né? Esse filtro desenvolver de interpretação pessoal. O que é diferente numa sociedade que, se pautada pela a massificação e a não aceitação dessas singularidades, como de ditaduras e totalitarismos, e ou mesmo sistemas produtivos, econômicos, que massificam, né? Você tem a anulação dessa individualidade, essa perda de sentido, não é isso? Pela homogeneização e uso de mecanismos variados de violência psicológicas e físicas, etc. Bom, então, esse entendimento, né, desse comportamento que o grupo espera de mim, que é a expectativa, que seria aquela consciência. Então, essa percepção e esse entendimento, né, individual. Né? O que não anula o peso da corretividade social, né? Das instituições, do controle social, não. Né? Mas até que nível isso é compreendido pelo indivíduo? Por isso, a importância da comunicação bem feita, de uma educação bem feita, e que leve em conta, que quando leva em conta esse lado subjetivo, ela entende que o indivíduo, se não encontra sentido para ele, aquilo não o motiva, né? E isso é interessante a gente levar em conta, né? E aí,
uma outra contraposição ao autor anterior, que é a questão da neutralidade, né? O outro, para ser científico no início da sociologia, então essa busca dessa neutralidade, no sentido, que neutralidade é essa? É no sentido de não deixar que os meus preconceitos, não é no sentido só pejorativo, não, é no sentido de que, para ser ciência, então não posso deixar que o meu preconceito, aquilo que eu acho que né, interfira na interpretação de algo que é real, que acontece. Né? Então, eu tenho que analisar de acordo com os dados, com o método, etc, etc, etc. Essa tentativa é comum ao início de todas as ciências humanas, né? Da história, geografia e tudo mais. Então, essa objetividade própria das ciências da natureza, etc., é acrescida a partir de agora da subjetividade, o que não anula a outra, mas é um elemento a mais. Enriquece, agora complica, torna mais complexo a coisa. Né? Então, veja, por isso é que a discussão da neutralidade científica ela foi uma discussão de décadas. Né? Então, enfim, aí passa-se a compreender o comportamento social, né? Que é essa orientação pela expectativa do outro, porque senão não existe essa vida social, né? Ela está incorporada agora desse aspecto de levar em conta esse grau de subjetividade. Né? Então, vamos ver então essa relação entre esse conceito de ação social e o de relação social em Weber. Né? Porque a relação social, né, que é essa convivência e que a gente viu que o trabalho que gera uma solidariedade, tá, etc., exige alguma convergência de interesses, mas não necessariamente exige a anulação das diversidades. Né? Por quê? Porque, como nós já dissemos no início, né, essa visão de ação social na relação social, e não somente aquela de fato social antiga, é essa influência, essa visão quase fenomenológica. Né? Agora, a gente tem que entender o que é esse conceito de fenomenologia, simplificadamente, seria aquilo que acontece na minha cabeça diante desse fenômeno. Então, essa relação, não é, entre o, o externo e o interno. Né? Então, isso foi muito apropriado pela psicologia, né? Que é o que acontece na minha cabeça no momento do conhecimento, no momento da apreensão, do contato com determinada coisa. Né? Então, é esse universo da estrutura psíquica. Né? Nós estamos aí num período de contribuição já da psicanálise, da psicologia, inclusive na educação, isso já vai ser importante. Né? Então, está ligada à experiência da coisa. Por isso é que está ligada ao fenômeno, é de como o fenômeno acontece. Não é como eu gostaria que acontecesse, né? Ou somente a forma dele. Não, mas é como acontece no interior da cabeça da pessoa. Né? É nesse sentido que a gente o autor faz referência, né, a essa contribuição dessa novidade, né, no campo da filosofia. Né? Então, veja, em linhas gerais, a vida social ela teria duas características básicas. Né? Então, a gente teria aquele comportamento do grupo,
entendido como algo que não pode ser previsível totalmente. Você não pode, tal como na ciência da natureza e da ciência exata, achar que naquela física social ou naquela sociologia, né, isso é possível. Não. Então, não existe essa exatidão. Né? Então, veja, ele não é previsível. O que se pode ter é probabilidade e mais ainda, mais, nem probabilidade, é possibilidade. Porque quando eu levo em conta essa forma pessoal singular que cada indivíduo tem de assimilar esse conjunto, esse global, esse total, eu tenho que levar em conta que ele pode chutar o balde e não fazer por várias razões, não é? Inclusive, a partir dessa negação, se criar uma transformação social em cadeia, de vários não fazer também e se modificar aquilo que era previsível, entre aspas. Né? Então, deixa-se de ter uma ideia de que seria previsível, como vamos compreender para prever e planejar. Aí já sabes que existe uma margem, né? E a gente pode traduzir isso em possibilidades. É possível, sim, que aconteça em função disso e disso. Não é? E a segunda característica, que é até explicativa da primeira, é porque não existe um mesmo sentido para todos, embora o significado possa ser o mesmo. Porque existe esse DNA, essa digital, esse caráter, essa persona, esse som que é único da voz de cada um, né? Também na compreensão da realidade. Então, o relacionamento entre os indivíduos do grupo não tem necessariamente o mesmo sentido, né? Ainda que exista esse comportamento social, que é uma construção cultural. Nós vimos isso, né, lá no início. Então, o comportamento social não é previsível, né? Na medida que o sentido da ação é subjetivo. Agora, é claro que existem as margens de estudos, de manipulações, principalmente no campo eleitoral, religioso, enfim, do espetáculo, né? Que é do efeito manada, que a gente sabe e aqui a gente vai ver desse próprio autor, quando ele trata da divisão dos tipos de comportamento, né, entre os irracionais e os racionais, e subdivide um em emocional, enfim, tradicional, né? Então, existe a possibilidade de manipular e dentro de algumas margens você prevê. Mas nós estamos tratando aqui não de manipulação, nós estamos tratando aqui de formas de abordagem da vida social, e isso sendo matéria-prima para a gestão do direito, né? Na, nos seus princípios de justiça, né? De harmonia social e etc. Né? Então, essa produção de sentido individual, isso quer dizer que o indivíduo ele vai ter que, na vida humana, ele tem que interpretar, decodificar a expectativa desse grupo. Né? Isso cada caso, dentro de um contexto específico. Né? Isso acontece, o de um não serve para o outro necessariamente. Não é isso? Então, mesmo que a gente possa pensar em generalizações, né, existe ingredientes que devem ser levados em conta, né? Outros fatores, né? Nessa relação do indivíduo na sua interpretação da expectativa coletiva, né? Então, essa concepção de que
a probabilidade social, né, substitui essa previsibilidade na vida normal, né? Então, a probabilidade, né? Por isso a sociologia é compreensiva, né? Porque dogma, certeza absoluta, nós vimos que é só na teologia, porque a teologia lida com a fé, né? E não com necessariamente a experiência concreta, o empirismo, que é o nosso caso aqui da ciência, né? Então, é, é a probabilidade como esse fundamento, né? Aqui nessa sociologia compreensiva, né? Então, é essa primeira característica, né? Que o comportamento individual não é previsível, ele é uma possibilidade. Isso é um dos primeiros fundamentos, então, na relação da ação social com a relação social. Então, para entender a relação social, a partir dessa compreensão de ação social, primeiro é isso, é que não existe uma previsibilidade absoluta, né? A segunda característica, né, que é essa de que não tem o mesmo sentido para todos, certo? Então, nessa segunda visão, essa de que o sentido não é para todos, não é da ação social, não impede a existência dessa relação social, né? Então, veja, essa relação social, a partir desses dois pressupostos, né, que se caracteriza a relação social, então, como a ação entre dois indivíduos ou grupos, né, que vão orientar suas expectativas, né, uns dos outros, né, sem necessariamente colocar o mesmo sentido para todos. Né? Isso não deixa de ser uma exigência, né? E o exemplo mais claro disso é o que nós temos nesse momento que a gente está vivendo, né? E com ou sem educação remota, que é a sala de aula. Ora, a relação entre professor e os professores e os alunos na sala de aula é uma relação social, ela é convergente, porque tem um objetivo comum, né, dentre vários, mas não necessariamente o sentido dela para o professor é o mesmo que para o aluno, embora os dois estejam aprendendo, etc. Se para um é apenas o aspecto financeiro, para outros é de um certificado, ou o que seja. Né? Então, é um exemplo muito clássico para essa ideia de relação social, levando em conta sentidos diferentes, né? Mas um mínimo de convergência. Né? É... Agora, a dificuldade do convívio social, né, é justamente na existência de alguma inadequação, né, das expectativas, né, dos indivíduos uns com os outros. Não é isso? Isso ficou conhecido muito nos escritos de Freud como o mal-estar da civilização, né? Quer dizer, que é a dificuldade de conviver com o outro, né? Em sociedade, né? Em cidade. Nós estamos vendo isso exacerbado nesses momentos de decisões tão importantes como esse do distanciamento social, uso de máscara, outras coisas tão necessárias para a sobrevivência da sociedade, né? Dos indivíduos e do grupo. E como a cabeça de cada um interfere no uso correto ou não da máscara, né, da higienização, além das condições materiais concretas, do contexto, né, em que faz com que essas diferenças. Mas isso tem que ser levado em conta na análise do problema. Né? Então, agora existe alguma liga, né, que faz acontecer a relação social. Então, nós estamos falando aí da empatia, né, nos comportamentos. Né? Então, ou seja, é necessário um mínimo de empatia nos comportamentos, né? De se colocar no lugar do outro, né?
mesmo que de forma consciente ou inconsciente, não é isso? Ou seja, faz parte desse convívio social essa capacidade de adequação, que já é um exercício, é um esforço, não é uma coisa totalmente espontânea, né? Então, dessa subjetividade, né, que comportamental, né? Porque senão a existência social fica impossível, e aí a gente tem o fenômeno da inadequação, né? Então, a inadequação pode ser em função da incompreensão por parte do indivíduo, de cada indivíduo, de muitos indivíduos. Vamos ver aqui no campo da ação social. Essa incompreensão em relação à expectativa. O exemplo aí do distanciamento social, etc., encaixa nisso, né? A pessoa não compreende, não teve subsídios, né? Para poder entender por que tem que agir de tal forma. Ele não teve formação a respeito do que é vírus, do que ou sei lá o que, ou uma religião que não, ou política, ou a questão ideológica, uma coisa está interferindo, né? E muitas vezes é porque ele não compreende, muitas vezes é porque ele é incapaz de cumprir aquilo, de atender. Então, você tem a questão para essa inadequação, você tem a questão de compreensão ou não, que isso é uma coisa que é individual, ninguém conhece para ninguém, ninguém aprende para ninguém, ninguém nasce no lugar de ninguém, ninguém morre no lugar de ninguém. Então, não adianta querer negar a individualidade, né? Ela existe e existe na relação social. Então, por isso que os totalitarismos terminam desmoronando, de alguma forma. E uma relação autoritária também, né? Explode. Seja ela entre pais e filhos, casais, irmãos, o que seja, patrão e empregado, os conflitos de interesse, de classe, etc., existem. Né? E do indivíduo também. Então, às vezes, tem essa incapacidade. Pode ser incapacidade material, econômica, tecnológica, cognitiva, enfim. Não é? E a recusa consciente de atender uma expectativa por entender conscientemente que não deva fazer aquilo, que aquilo até é um mal para o grupo. Não é? Isso é interessante, porque acontece muito vamos ver mais para frente, em relação à cultura, né? Principalmente antes da internet, da revolução tecnológica, da globalização, o indivíduo que estava no ambiente, mas que consegue ter acesso a informações e culturas de outros lugares, né? De repente, ele é o único que ouve rock and roll numa comunidade que todo mundo ouve sertanejo. Isso na década de 60. Então, ele é o diferentão, né? Agora, em aspectos políticos, por exemplo, muitas pessoas se recusam a, a, a atender certas expectativas, porque entendem que aquilo, as pessoas não estão tendo consciência de que aquilo é prejudicial para o grupo todo, questões ecológicas, ambientais também, não é? E aí passam a ter uma alimentação diferente, um comportamento diferente, e vão se assumir como inadequados, não é? Então, tem que levar em conta, dentro desse conceito de inadequação, dialogando com aquele de solidariedade necessário e dialogando com a questão da justiça, com quem vai julgar, né, as anomias, os desvios, etc. Então, isso aqui é uma contribuição riquíssima, né? Essa abordagem sociológica, né? Então, a vida social e a sociedade, de acordo com essa visão, ela dispensa essa unicidade total, né? Isso é possível mais ou menos dentro de uma religião, de uma seita, enfim, de um pequeno grupo, alguma coisa, né? Então, é isso. A relação social, então, ela tem duas vertentes, né? Essa que é convergente, é isso? Quando as ações dos indivíduos, né, a ação, né, é a mesma, né, enfim, e aquela que é divergente, né? Então tem
a divergente quando os sentidos, né, são diferentes, né, nas ações, são colocados diferentes nas ações dos indivíduos, né? Então, você tem a relação divergente e a relação convergente, quando se fala de relação social, né? E o autor trata também, se no primeiro subtópico ele tratou da relação dessa ação social, que é esse filtro individual da produção do sentido a respeito dessa expectativa coletiva, ação social, e relação, como é que isso interfere nessa relação social, né? Porque daí a gente chegar a essa conclusão de que existe relação social divergente e existe convergente, né? Agora, no segundo tópico, ele vai avançar para os tipos de ação social, né? Os tipos de filtragem, né? E aí, isso é interessante porque se são tipos, já não é uma coisa só, né? Para Weber, né? E que vai também apontar que a fronteira é muito pequena entre um tipo e outro, né? Daí, esse recurso que ele vai inaugurar, que é o recurso tipológico, né? Os estudos de Max Weber são muito importantes e famosos sobre isso, né? Ele vai criar, inclusive, o tipo protestante, né? Vai diferenciar socialmente a figura do sacerdote, do profeta, do protestante e do católico, né? Vai criar o tipo ideal, que seria, nós já até tocamos nesse assunto, que seria uma espécie de um conceito geral para abrigar, né, comportamentos sociais semelhantes e, e que necessariamente você não encontra todos no mesmo indivíduo, mas que dá para criar uma tipologia, né, social. Então, então ele vem com esse recurso, né, que entendendo que a sociedade então é uma malha, né, muito complexa, né, de orientações subjetivas, né, e não uma coisa tão simples, né, e que cada indivíduo reage de uma forma diferente às expectativas, né, porque tem os valores próprios do grupo, o fato dele vir de um outro lugar, enfim, tudo aquilo que a gente já, de alguma forma, discutiu, e que isso tudo se mistura, não é? Nos tipos de motivações pessoais, né? Então, o que ele põe em evidência é essa tensão cotidiana, né, na vida das pessoas, entre o indivíduo e essa força de homogeneizar tudo, não é? Então, essa tensão entre o indivíduo e as expectativas do grupo, isso é levado em conta de forma séria, né? Então, a valorização dessa complexidade e dessa diversificação, né? Saindo do simplismo da homogeneização como meta e pronto, como se isso fosse possível, né? Então, a centralidade, né, vai ser a problematização no sujeito. Não é? Então, compreende a sociedade como um conjunto de sujeitos. Não é à toa que Max Weber foi muito apropriado pelo liberalismo também, né? Mas ele faz a crítica também e expõe, né, os problemas do capitalismo. Por exemplo, dentro desse estudo e criação dos tipos, né, que a gente estava falando, ele esclarece didaticamente, né, de forma didática, que a gente teria, então, dentro dessa forma de apropriar, de filtrar, de interpretar, né, a expectativa, essa consciência coletiva, os valores e tudo, então ele
no, no geral, a gente teria dois campos. Um tipo de ação social que seria irracional, que se subdivide em dois tipos. E um outro que seria racional, que também se subdivide em dois subtipos. Né? Então, dentro desse campo irracional, ele coloca dois tipos de ação social, de produção de sentido para o indivíduo. Um seria o tradicional e o outro seria o emocional. O tradicional é aquele que a gente, para nós é fácil aqui, é o raiz, né? O, sempre foi assim, o discurso da tradição, que a gente já discutiu, vamos discutir. O emocional seria o do impulso, né? Do forte impulso, do agir sobre a emoção, né? Então, e tem pessoas que têm essa características, e esse é a ferramenta dela de viver, né? E para muitos, o fato de fazer coisas até questionáveis, mas como ele está seguindo a tradição, ele põe a cabeça no travesseiro e dorme, né? A racional, que já seria o outro campo, se subdivide já aí entre ser racional em relação aos valores, né? Ou ser racional em relação aos fins. Então, vamos esmiuçar cada um dessas para poder não ficar mais claro, né? Primeiro, tentando até entender o que é essa ideia de racionalidade, né? Para o autor, se aproxima dessa compreensão do planejamento, né? Ser racional no sentido de premeditadamente, ou seja, antecipadamente, né? Você avaliar, né? A, a ação, né? Tanto em relação ao como fazer, quanto em relação aos resultados, né? Então, é nesse sentido que entende-se aí o racional, né? Então, voltando então agora para comentar cada um desses para tentar ficar mais claro. O tradicional, então, né? O nome já diz, age pela tradição, né? Pela repetição dos costumes, da arraigados, né? Na sua personalidade, nos exemplos, né? Os comportamentos exemplares dos pais, avós, etc., da cultura, da religião, etc., né? Do seu grupo, né? Então, ele não racionaliza premeditadamente, uma vez que o costume cria um automatismo, né? Criou já um padrão. Aí ela vai em conta esses padrões diferentes que as pessoas carregam, né? É, que, que é suficiente para ele obter sucesso diante dos pares, né? Do seu grupo. Então, aquilo já é automatizado. Né? Então, raramente ele vai questionar, né, o sentido da coisa. Né? E raramente vai saber por que ele se comporta assim. Então, ele não é autorreflexivo. É aprender um padrão, repetir, principalmente quando dá certo. E isso é muito comum, né? Principalmente numa classe elevada, né? Em épocas agora de agronegócio em alta, coisa e tal, sociedades tradicionais, e a pessoa pertencendo a uma família, uma classe, etc., de proprietários, enfim, ela para que não vai ter muita dificuldade em automatizar isso, né? Mas também acontece das pessoas, dos trabalhadores, da convivência que ele vê como sucesso, reproduzir isso, e aí já é ideologia, né? Ideologicamente, sendo que não é interesse realmente dele. Ele, por agir, reificar, né? Naturalizar certos valores que são até nefastos para o seu grupo, para ele tem aquilo como um padrão. Né? Já o emocional, que seria o segundo tipo, e tal como o tradicional, o nome já diz, não é racional, é emocional, né? Age por emoção, por sentimento,
né? Também, no momento da ação social, do filtro da coisa, ele leva o que mais pesa é o que ele sente, né? Aliado ao impulso de aceitar ou não, né? Por isso é que a contribuição da fenomenologia, do psicológico, da percepção do que acontece, da experiência que acontece no cérebro da pessoa, né? Na consciência da pessoa, não no cérebro só físico, é importante, né? Foi apropriada, né? E nessa sociologia compreensiva de Weber, né? Ela considera esse misto, né? De sensações e racionalidade, né? No conjunto social, né? Então, seria indissolúvel, né? Esse aspecto irracional, transcendental, né? Que está ligado ao religioso, e o racional, né? Para essa. E mesmo sem o racional, né? Isso é inseparável, né? Da, da vida social, né? Então, o tradicional tem os valores e o costume, o emocional tem o sentimento, né? O racional, o grupo racional, que seria a terceira e quarta tipologia da ação social, né? Ela se subdivide apenas na ênfase em que um grupo dá mais valor ao valor, não é? Nós chamaríamos dos idealistas, né? São racionais, etc., etc., mas em função de valores, né? De justiça, de verdade, o que seja, né? Mas agem de forma planejada, né? Racional, prevendo resultados, etc., né? Ou seja, que seria essa atitude de buscar meios mais adequados para obter os seus objetivos, seus fins, né? Planejamento, né? Pensar nos desdobramentos, nas etapas, nos resultados, né? Prováveis, né? Então esse grupo, né? Quando ele dá mais ênfase aos meios, é um tipo. Quando dá mais ênfase aos fins, é outro. Esse aos meios é o que a gente está chamando de valores. E aos fins seria ao objetivo. Ou seja, seria dois slogans para contrapor esses dois tipos de racionalidade da ação social. Seria aquela os meios para os primeiros, os que são racionais em relação aos valores. Os meios justificam os fins. Certo? Ele não ficou rico, não sei o quê, mas foi honesto, tal, faltou pela verdade, não sei o quê, tal. E quando os fins justificam os meios, então, no primeiro, que eu, em relação aos valores, é isso em que os meios justificam os. Agora, aquele em que os fins justificam os meios, que é aquele que a gente chama de maquiavelismo, né? Do Maquiavel, é aquele que vende a mãe, né, para obter o seu objetivo. Né? Na verdade, não é, o Maquiavel nunca escreveu isso no livro O Príncipe. Na verdade, isso foi a anotação que Napoleão fez na imagem do livro, e que depois, numa outra edição, foi incorporado como nota de rodapé. Foi uma interpretação do texto que ele fez, né? Quer dizer, os fins justificando o meio, que era uma análise que Maquiavel fazia da relação da diplomacia, da política, né, dos interesses políticos. Foi um livro que ele escreveu para orientar o príncipe, o governante, né,
naquela época, né? Então, os fins justificam o meio, é uma racionalidade, né? Que não envolve só a emoção e tudo, é um tipo de racionalidade, e o que os valores, né? Os meios justificam os fins. Então, ambas são, para o autor, para Max Weber, na sociologia, ações sociais pautadas pela racionalidade, mesmo com essas diferenças. Isso é que é enriquecedor, porque ele vai destrinchando, vai juntando, mas vai separando também as diferenças, não é? E, e ele cria, para além dessa abordagem de tipo tradicional, tipo emocional, tipo racional de valores e tipo racional de fins, e a gente consegue identificar na sociedade pessoas dentro desses alunos, né? Esse cara é interesseiro, isso é perigoso. E as profissões mais ligadas a essas, né? a, a essas tipologias, ele ainda cria um outro tipo, né? Que é o chamado tipo ideal, né? Que é uma forma de caracterizar, para além dessa outra tipologia, caracterizar comportamentos que têm a ver com expectativas de grupos sociais visíveis, né? Então, e que esse tipo ideal seria esse tipo que não é ideal porque não se encontra ele totalmente na vida concreta, mas porque ele junta nele vários atributos que é difícil ter num indivíduo só, mas que você pode localizá-lo naquele grupo por um grande número de características, né? E aí você faz essa divisão, né? É, não seria assim um tipo ideal no sentido de um objetivo a ser alcançado, não é uma meta, não é um tipo, não, é no sentido de uma constatação empírica de que é assim, né? Faz parte da realidade, né? Social, né? Então, e uma forma didática para lidar com isso no estudo da sociedade. E aí é que surgem essas diferenciações, por exemplo. O que diferencia um tipo ideal vamos colocar, um sacerdote de um profeta, de um missionário e tal? É que, para ele, o sacerdote, isso quando ele estuda religião, o sacerdote, ele tem por trás dele uma instituição, uma igreja, né? Uma instituição. Então, ele veste uma roupa, ele tem todo um ritual. Existe um professor universitário, um juiz, tem uma corte atrás dele. Quer dizer, são esses comportamentos, né? No caso do sacerdote, que tem uma característica que, mesmo fazendo a mesma função social, no caso religiosa, o sacerdote, quando ele fala o profeta tem mais a ver com o pajé, né, o xamã, o fazedor de chuva, ou o missionário, que é uma atitude transcendente individual. Ele fala por si só ou pela divindade, né? Ele precisa de ser carismático. O sacerdote não. O sacerdote não precisa ser carismático, ele pode até rezar em latim e ficar, todo mundo está lá e volta no domingo seguinte. O profeta, se ele não for carismático, se ele não fizer o milagre, se ele não emocionar, etc, etc, ele e não predizer o futuro e dessa, ele não tem seguidores, né? É o caso do missionário que vai sozinho evangelizar a cadeia, a periferia, enfim, né? Então é essas diferenciações que ele vai tipificando na religião, em cada área da sociedade, né? Inclusive ele tem uma contribuição muito importante que é seminal, né? Que é fundamental, que é o estudo que ele fez sobre a ética protestante, né? E o capitalismo nos Estados Unidos. A importância da moral
protestante para o desenvolvimento do capitalismo em determinado país e como é que isso não acontece e as influências que tem dessa ética, dessa moral, desse conjunto de valores e que nós vamos perceber que colaboram e colaboravam com o desenvolvimento de determinado modo de produção ou sistema, né? Então é o mais importante estudo, né, feito das teorias sociológicas, né, fundante, né, na relação no livro a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Por quê? Ele apresenta que os valores éticos do protestantismo, né, contribuíam. Por quê? Porque era o valor do trabalho, né, da recusa aos prazeres da carne, né, isso, diferentemente em contraponto ao catolicismo, né, com a mistura do sagrado e do profano, né, da ênfase no é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha que um rico para o reino dos céus. No protestantismo, não. O protestantismo ele é muito forte, segundo o autor, né? Enfim, que é essa coisa do tudo de pegar a Bíblia e seguir, né? E aí que foi uma das revoluções, uma das mudanças da reforma, né? Dizer, e a partir do surgimento da tipografia, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, né? E aí você tem o acesso das pessoas à palavra de Deus, aí a interpretação individual, enfim, a livre iniciativa, né? E aí versículos como fazei tudo para Deus e não para os homens, como para Deus. Então, e o culto ao trabalho, ou seja, aquele que está trabalhando, ele não está fazendo para o patrão dele, ele vai fazer bem feito porque ele está fazendo para Deus. O que ele ganhar, ele vai poupar. Então, a ideia de poupança, de não gastar, né, não esbanjar, porque aí tem a relação dele é direta com Deus, não é o padre, ele não confessa para o padre, é com Deus, é direto com Deus. Então, se ele enriquece, é sinal que ele é abençoado, né? A mão de Deus está ali, ele não está gastando com bebida, prostituição, luxos e etc, etc, e está poupando, e o trabalho um culto a Deus. Isso a gente vê muito forte na cultura norte-americana. Se você pegar as novelas brasileiras e os filmes norte-americanos, como padrão de mentalidade, você percebe lá, e de ideologia, você percebe as pessoas comendo no trabalho, principalmente esses filmes de, né, policiais e geral. O cara trabalha, o personagem dentro do serviço, ele trabalha ali, ele come ali, né, o sanduíche, coisa e tal. No Brasil, não, nas novelas o cara está sentado. Quando está no trabalho, ele é o chefe e coisa e tal, e está namorando a secretária, enfim, é outra cultura, né? E aí, esse culto ao trabalho, culto à poupança, isso para Weber é uma das variáveis estratégicas que explicam o desenvolvimento do capitalismo tal como foi nos Estados Unidos, né? E tem a ver com o estoicismo, enfim, como o símbolo de ser salvo, né? Ser próspero, e daí vem as distorções, que é demonstrar que está bem sucedido, etc. Agora, a outra coisa na política, a autogestão das igrejas, porque, veja, no protestante, quando os Estados Unidos, as colônias, as 13 colônias americanas inglesas, né, que vão dar origem aos Estados Unidos da América, foram povoadas, né, foram criadas, então os protestantes expulsos da Inglaterra, nos conflitos religiosos, vão fundar nessas colônias um governo autônomo, porque o mercantilismo não se aplicava lá, porque o clima era o mesmo da Europa, né? Não tinha como tirar, não tinha pau-brasil, plantar cana-de-açúcar, vai plantar trigo do outro lado do Atlântico, não compensa, né? Então, eles ficaram abandonados, e a gestão deles
partiu da igreja. Ou seja, tal como na igreja se elege os diáconos, tal, e entre eles se escolhe um pastor, que coisa e tal, não tem não tem a Roma, não tem o Papa, não tem um poder externo, né? Ele é de baixo para cima. Então, a própria noção de democracia americana tem a ver com essa eleição, né? De baixo para cima. Não é à toa que o iluminismo ele acontece nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, concomitantemente com a Revolução Francesa. Alguns anos antes, inclusive, 1776, a gente tem o início da independência dos Estados Unidos, que é o nascimento da indústria, da Revolução Industrial, e em 89 aqui tem a Revolução Francesa. Então, os ideais iluministas vão se encaixar ali numa resistência a uma tentativa de colonização, porque eles já tinham uma autogestão, que a partir dessa experiência de escolher o líder da igreja, que era o líder da comunidade, eles vão ter as eleições nas suas colônias. E quando vem uma tentativa de colonizar mesmo, é que acontece o movimento de independência. Então, tudo isso é essa relação, que não é automática, que não é mecânica, só com a economia. Porque para o marxismo, por exemplo, que é do século XIX também, que vai ter muita influência no século XX, era o determinismo econômico, ou seja, as coisas acontecem em função das relações sociais de produção, geridas naquela solidariedade do trabalho, etc. Mas aqui Weber tem um outro ingrediente, que é essa questão subjetiva da religião, dos ideais e valores da religião, que interfere, né? Então, isso é importante para a futura discussão culturalista nesse campo. E para o direito, isso não é à toa que o direito é uma ciência instigante, porque ela navega por toda essa contribuição cultural aí das outras áreas, né? Então, a relação entre a pluralidade, o plural e o desenvolvimento, ela passa a ser assimilada aqui, nessa vertente weberiana, né? Da ética protestante, né? Como determinante para o desenvolvimento, o sistema capitalista, que estava nascendo, se consolidando, né? E aí, isso nos remete para uma coisa, que é a importância disso para se entender, né, que o desenvolvimento de um povo, de um grupo, de uma sociedade, ele não pode ser apenas uma imitação de coisas de fora, né? Mas tem que se entender, encontrar os fatores, né, que são próprios da formação desse grupo, né, da sua história, né, para alavancar esse desenvolvimento, né? E a escolha do modelo de desenvolvimento, não é porque deu certo em tal lugar, se você está num país com outras valores, expectativas, religião, etc., etc., os caminhos provavelmente não serão mesmos em outra época, em outras condições de contexto externo, né? Então, em linhas gerais, seria isso. Agora, nós vamos avançar na próxima aula para já discutir a dominação, né? Discutir a questão do direito garantido, do direito subjetivo, né? Discutir as formas de dominação social, né? Pela vertente anterior, a gente percebe que a homogeneização, o controle social, ela tende a ser externo. Aqui, a gente vai abrir espaço para essa tentativa, essa ideia de que é importante essa mobilização subjetiva, né? Produção de sentido, né? Então, até a próxima aula, hein? E um bom fim de semana.